Meus irmãos, como vocês sabem, nós hoje costumamos comemorar o Dia dos Pais. E por isso eu queria trazer uma palavra falando acerca de talvez um dos pais mais importantes, ou até mesmo um dos servos mais importantes que a Bíblia relata. Eu não sei se qual é o nome que vem à sua mente. Um dos pais mais importantes. Eu vou dar uma dica. Foi o único homem, presta atenção nisso, foi o único homem a chamar Deus de filho. O único homem em toda a história da humanidade que Deus deu a oportunidade, o privilégio de chamar Deus de filho. Sabe quem é? José. Foi o único homem que chamou Deus de filho. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 1. Mateus, capítulo de número 1. Nós vamos ler a partir do versículo de número 18. Mateus, capítulo 1, versículo de número 18. Encontraram? Eu vou ler na versão atualizada, se você tiver outra versão, não há problema. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Versículo 22. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Vamos orar? Pai, nós agradecemos em nome de Jesus, porque um dia o Senhor trouxe o teu filho ao mundo, e só tivemos dimensão do que era paternidade por causa tua, por causa da encarnação do Deus Jesus Cristo. Por isso nós louvamos ao Senhor por teu plano maravilhoso, bendito, que nos salvou, nos tirou da lama do pecado, e nos trouxe a santidade e, por conseguinte, a vida eterna. Que o Senhor abençoe a leitura e a explanação da Tua Palavra. Amém. Amém. Como eu disse, o único homem a quem foi querido, ou requerido, ou dado, ou conferido autoridade de chamar Deus de filho, Deus de filho, foi a José. Foi o único homem que chamou Deus de filho, e o filho Jesus, o Deus encarnado, o chamou de pai. Ele, é verdade, foi um filho adotivo. José adotou Davi. Jesus é filho adotivo de José na sua encarnação. E o que isso tem a ver com ser pai? Ser pai é ter a graça de ser convidado, desafiado por Deus, o Pai, para cuidar de seus filhos. Vou repetir. Ser pai é ter a graça de receber o convite de Deus, o Pai, a cuidar, a participar, a ser parceiro de Deus na criação dos seus filhos. Se você é pai, você foi desafiado por Deus, o Pai, a fim de que você seja parceiro dele na criação do seu filho. Deus o convida a uma parceria,
uma das parcerias mais incríveis do planeta, a um dos empreendimentos mais extraordinários da Terra. Deus deu a você, papai, e eu estendo também a você, mamãe, a oportunidade, o privilégio, o desafio de criar os filhos de Deus. Você, pai, está nessa parceria com Deus, cuidando, criando, abençoando, ensinando, disciplinando, exortando, ajudando o seu filho, que antes de ser o seu filho, é o filho gerado em Deus. Isso é extraordinário. A José, como pai, foi dado o desafio, feito o convite, para que ele ajudasse na criação do próprio Filho de Deus, o próprio Deus encarnado, Jesus. Isso é tão sério que alguém já disse. A Moisés, Deus confiou o seu povo. A Davi, Deus confiou um reino. Aos profetas, Deus confiou a palavra. Aos apóstolos, Deus confiou a sua mensagem. Mas a José, Deus confiou o seu filho. Deus confiou a esse homem a guarda, a criação, a proteção do seu filho. Você sabe o que é isso? O próprio Deus, Criador do universo, El Shaddai, o Todo-Poderoso, ele apontar para um homem e dizer a esse homem: a você eu confiarei a guarda do meu filho, o meu único filho. Você pode imaginar quem é José? Verdade que se fala muito em Maria, e Maria é uma mulher realmente, verdadeiramente agraciada. É uma mulher extraordinária. Ela foi confiado gerar o Filho de Deus, pela intervenção do Espírito Santo. Mas a José foi confiado guardar o seu filho. Tanto que se você ler Mateus 1 como Lucas 2, você vai ver que a princípio Deus fala com Maria, falando acerca do que aconteceria. Mas dali por diante, ele só fala com José. Ele só vai falar com o pai. Ele vai transmitir as orientações sobre a criação ao pai, não à mãe. Ele vai despertar José no sono e falar com ele para que ele não tenha que ir para o Egito. Ele vai falar com José aquilo que ele deve fazer ao pai, a paternidade. Ao pai é confiado a instrução. E José entra nessa aventura, nessa parceria junto com Deus. A única resposta que Deus espera dos pais é fé e obediência naquilo que ele tem a fazer. É fé e obediência na sua função, na sua missão, na parceria. Eu e você, papai, a nós cabe obedecer e caminhar por fé na criação dos filhos. Não há receita de bolo. Não há 2 pulinhos para cá, 3 pulinhos para lá, não existe. Ser pai, ser mãe é uma aventura de fé, onde eu e você entramos apenas e tão somente com fé e obediência. Nós acabamos de ler Mateus capítulo 1, versículo de 18 a 25. Nós lemos como se deu o nascimento, como o anjo falou com Maria. E a resposta de José, lá no versículo de número 19, mostra desse pai uma compaixão, uma bondade, uma ternura, uma fé quase que inigualável. No Antigo Testamento, na cultura oriental, você não tinha um namoro ou noivado, você tinha um compromisso. As famílias se comprometiam a dar o seu filho, a sua filha em casamento. Há um compromisso, há um palavreado aqui entre a família de José e a família de Maria.
Eles estão juntos. A questão do casamento agora é só aguardar os preparativos. Mas acontece algo inesperado no versículo 19. Ele descobre, talvez por Maria, ou só podia ser por Maria, que ela está grávida. Todo mundo sabe como se concebe um filho. Todo mundo sabe como é que se faz. Eu queria que você, homem, tendo certeza absoluta que você não teve relação sexual com a sua namorada e noiva, ou noiva. E algumas semanas antes do casamento, a sua noiva diz: eu estou grávida. O que é que você faria? O que é que você faria se a sua noiva dissesse, olha, aquela que você tem honrado, aquela que você tem protegido, guardado, ela dissesse, olha, eu preciso falar alguma coisa para você, é um pouco sério, o que é? Eu estou grávida. Qual seria a sua primeira pergunta? De quem? Quem foi esse? Foi algum amigo? É alguém que eu conheço? E você faria um interrogatório antes de abandoná-la. E qual não é a surpresa quando ela responde? Esse filho vai ser concebido pelo Espírito Santo. Foi Deus. O que é que você diria para ela? Mas José é um homem que aceitou viver a vida, a experiência da fé e da obediência com o seu Senhor. Ele intenta secretamente deixá-la. Ou seja, ele tenta sair da situação para não difamar Maria, para não expor a sua parceira, aquela qual ele amava. Eu creio que muito poderia ser feito aqui. Eu fico imaginando se nós tivéssemos os José de hoje, depois de desfiar algumas palavras de baixo calão à sua esposa, diz: eu sabia que eu não poderia confiar em você. Eu sabia que você é uma mulher da vida mesmo. Você não presta, como você me traiu. E se ele fosse cabra macho, da pior espécie da palavra, eu diria: eu sou homem, eu sou do sul da Calábria, do interior do Nordeste. Mulher comigo não é assim não. Eu sou homem com O maiúsculo. E você não vai fazer isso comigo. Pode sair daqui e eu vou na sinagoga e vou expor você. Eu vou dizer que tipo de pessoa é você, Maria. Que tipo de mulher que você se tornou. Eu que confiei tanto em você. Quantas vezes nós, maridos, somos brutos, insensíveis, e não conseguimos discernir, perceber o que Deus está fazendo através das nossas esposas, das mulheres as quais nós amamos. Por isso José tenta secretamente permitir-se sair-se da situação, para que Maria não fosse exposta. Porque ela corria o risco, Levítico 20, de ser apedrejada. Ela poderia muito bem ser morta. E ele faria isso em cima da lei de Deus. Ele faria isso em cima da lei. Dizendo: olha, Maria, eu só estou fazendo isso porque a lei assim manda. Eu só estou fazendo isso porque eu sou um homem bíblico. Eu vou falar com o pastor. Nós vamos expô-la. Nós não vamos, eu não sou homem de mentir, dizer que é meu. Enfim, pense aí, imagine em tudo aquilo que José poderia fazer. Mas ele secretamente, sem escândalo, sem escarcéu, não é um marido que chega em casa, bate na mesa e diz quem é que manda e deixa a mulher e filhos, cada uma, escondido debaixo da mesa, porque ele é o macho da casa. Ele é o homem. Ele é o que faz, ele é o que diz como as coisas devem acontecer. Pelo contrário, ele diz: olha, eu vou deixá-la numa situação, eu vou sair, porque senão eu vou ter que explicar, eu vou ter que falar, eu vou ter que dizer o que aconteceu, eu vou ter que falar a verdade que não fui eu. É
um homem tão sensível àquela que é sua parceira. É um homem tão gentil, tão terno, que toda mulher gostaria de ter um homem assim ao lado. Mas não só isso. Veja o versículo 20. Enquanto ele está ponderando, pensando, sem escândalo, sem meninice, sem bizarrice, sem mimo. Ele está pensando, e agora, Senhor, eu tinha um projeto de vida, eu tinha um plano, o que meus amigos vão falar e como que vai acontecer a coisa toda? O anjo do Senhor, aquele que convidou José para ser parceiro, aquele que chamou os pais para a parceria, para criar seus filhos, dele vem a solução. Enquanto José, veja o versículo 20, estava ponderando, vem o anjo do Senhor, aparece e diz assim: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz a Jesus. Ele salvará o mundo. E você está fazendo parte do projeto de Deus. Há um projeto maior, José. José tem que deixar as suas necessidades, o seu projeto, a sua vida. Pelo contrário, ele entende que é um plano maior de Deus sendo realizado. Papai, você consegue perceber, através da criação do seu filho, um plano maior? Ou você está distraído, com a cara no trabalho, sobrecarregado de coisas, cheio de necessidades, e quando você chega em casa, você quer ser atendido na sua necessidade, você quer ser percebido. José tem que entender isso, e você, papai, tem que entender isso. Nós temos que entender isso. Há um projeto maior, que nós somos parceiros de Deus. José tenta entender alguma coisa maior aí acontecendo. O mundo não gira em torno de você, das suas necessidades, daquilo que você precisa, daquilo que você necessita. Não, José. E diz que José, quando entendeu isso, que no versículo 22, que tudo isso era cumprimento de uma profecia, dada 750 anos atrás, pelo profeta Isaías, dizendo que a virgem conceberia e daria luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Se você conseguisse entender só esse trecho da mensagem, eu seria o homem mais feliz da terra. Que eu vou apontar para você, eu estou apontando a mim, estou apontando aos pais. Você não entrou nesse casamento sem querer, querendo, na lógica do Chaves. Você não está nessa família porque você tropeçou, achou um bilhetinho da sorte, e aí você viu que era um convite para que você fosse à fantástica fábrica de chocolate, porque depois que você fosse ali na fábrica de chocolate encantada, você seria um pai, você teria uma esposa, e aí, sem querer, você entrou na fábrica de chocolate, foi sorteado o bilhete, e aí você tem essa família. Há um projeto na tua vida que foi planejado por Deus, e que as coisas que estão acontecendo, seus filhos, você, de alguma maneira, aquele que te chamou, te convidou para a parceria, ele está dando os escapes, ele dará sabedoria a você, como sacerdote do lar, ele dará instruções, se precisar visitá-lo durante a madrugada em sonhos, ele assim o fará, se precisar enviar recursos, ele assim o fará, ele ajudará você. A imagem é como de um tapete. Uma vez eu vi uma indiana no tear. Aliás, o pai da Carmen, no começo de vida, trabalhava com teares. Pai da pastora Carmen. E aí você tem o tear aqui, e a pessoa que é hábil no tear, várias linhas assim, e
madeiras transversais e vai mexendo. E quem está embaixo, como uma criança, fica embaixo do tear, ela não vê, a única coisa que ela vê, tem a coisa sendo feita, o tapete, ou o que quer que seja, e ali embaixo cheio de nós, ali parece uma coisa misturada. E a criança está olhando o tear ali, e aquele hábil artesão fazendo e etc. E a criança não vê nada. Mas depois que termina o tapete, e ela estende o tapete, faz todo o sentido do mundo. Eu quero dizer que a diferença de perspectiva, de olhar, nós estamos olhando aqui o projeto de Deus, e a única coisa que a gente vê são linhas intercruzadas, nós, falhas, e um buraco aqui, nós não estamos entendendo, e a nossa vida é como esse tapete, sendo feito por um hábil artesão, chamado Deus, Jesus Cristo, Espírito Santo. E nós, como crianças, não entendemos o porquê as coisas estão acontecendo. Só vemos nós, não temos visão do desenho. Até que chega uma hora que ele vira o tapete e mostra para mim e para você. E diz, está vendo? Eu estava em todo o tempo tramando os fios para construir esse desenho belíssimo que é você. Você não entendeu aquilo que aconteceu ao seu pai, ao seu filho, à sua mãe. Por que no trabalho aconteceu isso? Por que o seu casamento não era como aquele que a gente vê nos filmes de Hollywood? Por que a sua esposa, você achou que deveria ser assim, mas aí a sua mãe também interferiu e você acha que a vida está uma bagunça? É porque você está olhando de baixo. Um dia desses, o hábil artesão irá virar o tapete, e aí você verá o lindo desenho, e você olhará e diz, Deus, como o Senhor construiu a imagem do teu filho em mim. Deus, eu achei que eu ia quebrar como uma vara de bambu, mas o Senhor foi de uma maneira linda, bondosa, generosa, foi construindo, tramando os fios. Hoje eu entendo. Hoje eu entendo. Assim está José. Veja, agora lá em Mateus 24. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu Maria. Eu não creio que José entendeu tudo o que aconteceu até hoje. Teólogos como Santo Agostinho, no século IV, São Tomás de Aquino, século XIII, e tantos outros teólogos tremendos. Eles ainda, é o mistério da encarnação, eles não entenderam, imagine nós. Como que o Filho encarnou, como que o Deus Todo-Poderoso e Infinito foi para o ventre de uma mulher. Eu estou dizendo isso porque eu creio que José também não entendeu. Como eu e você não vamos entender algumas coisas. Essa aventura com Deus, essa parceria para gerar filhos, nós não vamos entender muitas coisas. A nossa resposta será sempre em fé e obediência. Eu creio, por isso prossigo. Eu creio, não entendo, por isso eu prossigo. Porque se entendesse, talvez não iria. Deus chamou você para uma aventura de fé e obediência, e nós não entenderemos. Mas cremos que Ele nos ajudará quando precisar. Veja ainda Mateus 2,13. Ah, pastor, então agora resolveu o problema, nasceu, está tudo bonito. Não. Querem matar o menino. Herodes quer a criança, quer a cabeça dele. Mas o versículo 13, versículo de número 12, sendo por divino, versículo 13, tendo eles partido, eis que aparece um anjo do Senhor a José em sonho e diz, dispõe-te, toma o menino a sua mãe, foge para o Egito e permanece lá, até que eu avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Fale isso para um pai. Sabe qual a primeira resposta que eu daria ao anjo? Só uma coisa, deixa eu só lembrar, anjo, a minha carpintaria está lá em Belém.
O meu trabalho está lá. Sabe de onde veio o salário? Sabe como que eu pago as contas de casa? É por causa da carpintaria, por causa do meu trabalho. Você está dizendo para eu largar tudo e ir para o Egito? É isso que o senhor está falando? O senhor sabe onde estão os meus pais, a minha família? Estão todas lá. Todos lá. O senhor quer que eu largue tudo isso? O senhor sabe quantos anos eu demorei? Eu herdei isso do meu pai. Está dizendo para eu largar tudo isso por causa do menino? Que pai é esse? Qual a resposta dele? Versículo 14, dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Se é por causa do meu filho, eu largo o trabalho. Se é por causa dessa menina que vai nascer, eu mudo a minha vida. Por causa dele, eu vou fazer isso. Isso é ser parceiro de Deus. É o melhor para ele. É levar os meus filhos no domingo. Domingo eu gosto de jogar bola. Domingo à tarde tem jogo direto do Brasileirão. Domingo é o dia do descanso do guerreiro. Domingo é o dia, enfim. Eu fiquei pensando o quanto eu estou disposto a largar tudo por causa de um filho. Noites de sono, quando a esposa cutuca e diz, vai lá no quarto porque ela está chorando. Ele diz, você sabe que eu tenho que trabalhar amanhã o dia inteiro. Eu corro até a noite, mas é por causa dele, do menino, é por causa da menina que está chorando. Bom, se é por causa deles, eu largo tudo. Imagina José largar a marcenaria que provavelmente herdou do seu pai e que Jesus, conhecido como carpinteiro, irá herdar, ele largar tudo. Ele disse, Deus, por isso que José é José e eu sou eu. Porque José é extraordinário. Ele tem estratégia, ele vai à noite. Porque no dia seguinte, se Herodes vier, ninguém sabe para onde eles foram. Viajar à noite é horrível. Tem ladrão, é perigoso. Mas se é para proteger o meu filho, não tem problema, eu vou proteger meu filho. Se é por causa da criança, eu faço isso. Veja o versículo 19. Herodes morre. O anjo vem e o orienta para que vá para Israel. Versículo 21. Dispôs-se, tomou o menino e sua mãe regressou para a terra de Israel. Mas, lá no versículo 22, diz que ele ouve que Arquelau, filho de Herodes, está reinando naquela região. Provavelmente ele perguntou, como é Arquelau? É pior ou melhor que Herodes? E o pessoal disse, Herodes era uma moça perto do filho dele. O filho dele é terrível. O filho dele é terrível, Arquelau é terrível. Olha o versículo 22. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá e, por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galileia. Espera aí, Deus, eu estou aqui na minha terra, já para nascer veio um decreto maluco, Mateus 2, veio um decreto maluco, que Herodes pôs, eu tenho que ir lá para credenciar, agora eu estou voltando, o Senhor mandou ir para o Egito, eu fui, agora eu tenho que voltar para a terra, estou voltando para Israel, mas aí o Senhor disse que não é, e Arquelau, como é que faz isso? Eu vou colocar em risco a vida do menino de novo? Porque Arquelau reina lá. E eu quero crer que ele conversou com Deus acerca disso. Pastor Ariovaldo, ele diz que José aqui aceitou e foi o único homem que discutiu com Deus acerca dos planos que Deus tinha na criação do seu filho. É claro que isso é na imaginação, mas é como se ele aceitasse com Deus o Pai, disse, o Senhor pediu para eu voltar lá para as regiões da Galileia, etc., para voltar para Israel. Ele disse, será que seria bom isso para o menino, para Jesus? Como assim? Porque Arquelau está lá. Eu não sei o que o pai Herodes conversava com o filho Arquelau, mas vai que ele ainda está perseguindo. Eu acho que para o menino não seria bom isso. Para mim seria excelente, porque eu voltaria para a minha terra, voltaria para o meu trabalho, voltaria para a minha gente. Por mim está excelente.
mas será que para o teu filho seria bom, Deus? E Deus diz, olha, eu acho que você tem razão. Eu acho que você tem razão, é melhor você não ir. Faz o seguinte, vai então lá para Nazaré 23 e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas. Ele será chamado Nazareno. José tem um plano eterno. Pai, há um plano eterno. Ele era Jesus, o Nazareno. E você vai para lá, não é porque eu descuidei de você ou porque você me convenceu. Você ainda olha muitas vezes o tapete por baixo. Mas eu estou vendo o desenho, o projeto, o que eu fiz. Por isso, papai, pode confiar. Vai lá para as regiões da Galileia e você vai numa cidade chamada Nazaré. Nazaré lá talvez seja mais seguro. Lá talvez o filho esteja mais protegido. Você tem razão, José, vai para lá. Mas depois você vai ver o tapete e você vai perceber que havia um plano eterno. O meu filho seria chamado Jesus de Nazaré, porque ele veio lá de Nazaré.